Um gás sofre uma expansão isobárica. Isobárica quer dizer pressão constante, uma pressão de 5 pascal, em que seu volume varia de 2 para 4 metros cúbicos. E eu quero saber o trabalho realizado pelo gás. Essa é bem simples, né? Se a pressão é constante, a gente pode usar a equação P vezes ΔV. A pressão já está na unidade que a gente quer, Newton por metro quadrado. Volume também, não tem que transformar nada. Então a pressão vale 5. Variação do volume, cuidado. Sempre volume final menos o inicial, então é 4 menos 2, e o sinal importa, né? 4 menos 2 é mais 2, se fosse 2 menos 4 seria menos 2, e o sinal é importante. Então a gente vai ter aqui, ó, 2 vezes 5, 10, trabalho de 10 joules. Positivo. Significa que o gás realizou trabalho e ele empurrou alguém e perdeu energia. Um gás sofre uma expansão conforme o gráfico abaixo. Determina o trabalho realizado pelo gás para ir do estado inicial I até o estado final F. Então esse aqui é o estado inicial I, esse daqui é o estado final F. Então a gente já sabe o seguinte, né? Se a gente tiver um gráfico da pressão pelo volume, a gente pode calcular o trabalho através de duas coisas importantes. Tomar cuidado aqui, ó, com o que está entre parênteses. A unidade já está correta, não precisa transformar a unidade. Mas tem que tomar cuidado que tem essas potências de 10, ó, que elas vão aparecer na nossa resposta. Tudo bem? Segunda coisa importante, né? Como é que eu coloco sinal no trabalho se eu não calculo ΔV pela fórmula? Bom, a ideia é a mesma, tá? Para colocar sinal no trabalho, para saber se ele é positivo ou negativo, quando eu tiver um gráfico, eu tenho que olhar a setinha que aparece no gráfico. E sempre vai ter. Ou pelo menos ele vai te dizer, ó, vai de A para B, de B para C, e aí por diante. Essa setinha me mostra o seguinte, ó, que durante essa transformação do estado inicial I para o estado final F, o gás sofre uma expansão. O volume vai aumentando, beleza? E se o volume aumenta, eu já sei, antes de fazer as contas, que esse meu trabalho é positivo, certo? E depois é só a gente calcular a área dessa figura. Aqui tem um pouco do que vocês gostam mais. A gente pode dividir isso daqui, ó, num retângulo e num triângulo. Calcular duas áreas separadas e depois somar, área 1 e área 2. Ou eu posso calcular direto a área de um trapézio. Para quem esqueceu, né? Trapézio é uma figurinha que tem dois lados paralelos. Tudo bem? E os outros dois não. Esses dois lados paralelos vão ser as bases. O lado menor é a base menor, o lado maior a base maior. E a distância entre as duas bases, a altura. E a fórmula da área de um trapézio é assim, né? Base menor mais base maior vezes a altura sobre 2. Tudo bem? Aqui, ó, essas duas retas, vou botar laranja, são paralelas. Então elas são as bases do meu trapézio. Base menor, base maior. E essa distância entre as duas bases aqui, ó, é a altura. Bom, mas para quem já viu essa dedução, né? Isso daqui nada mais é do que a área do triângulo mais a área do retângulo. Então pode fazer separado. Essa areazinha de baixo, essa areazinha de cima e somar as duas. A área do retângulo é bem simples, né? A área do retângulo é base vezes a altura. A área do triângulo é base vezes a altura sobre 2. Beleza? Isso aqui é um retângulo, isso aqui é um triângulo. Né? Porque o triângulo é um retângulo, ó, dividido por 2. É metade do retângulo. Então, tanto faz. Vou fazer ali com a do trapézio, tá? Então, o meu trabalho vai ser... Base menor, essa pequenininha aqui, ó, vale 1 vezes 10 na 5. 1 vezes 10 na 5. Mais...
Base maior, essa outra laranja aqui, ó, ela vale 4 vezes 10 na 5, vezes a altura é a distância entre as duas bases, ó, de 2 até 5 a distância é 3, mas tem esse 10 na menos 3 que a gente tem que colocar, então é 3 vezes 10 na menos 3. Tudo isso dividido por 2. Né? Ó, uma banana mais 2 bananas, 5, mais 4 bananas, 5 bananas, né? Aqui é tipo x e x, ó. Esses dois números são iguais, então a gente pode botar em evidência. Então isso daqui vai dar 5 vezes 10 na 5, vezes 3 vezes 10 na menos 3, sobre 2. Trabalho é igual. Multiplico os números. 5 vezes 3, 15, dividido por 2. 15 dividido por 2 dá 7,5. E aqui, ó, eu tenho um produto de potência de base 10. Lembra? Ó, conserva a base, somos expoentes. 5 menos 3 é 2, então isso daqui vezes 10 na 2. Joules. Só vamos dar uma conferida, tinha que ser positivo, então vou botar um positivo aqui. E fechou. Ó, a questão fala o seguinte: um gás se expande do estado inicial I para o estado final F por 2 caminhos. O primeiro é um caminho direto, e o segundo passa pelo ponto A. Ele bota os dois gráficos juntos, né? Mas eu desenhei eles separados, tá? E ele quer saber qual é o trabalho realizado pelo gás por cada caminho. Então, olha só, né? Vamos dar uma olhadinha aqui nas unidades, ó. Pascal, metro cúbico, Pascal, metro cúbico, ok? Não precisa transformar nada. E nesse daqui não apareceu as potências de 10, então a gente não tem que se preocupar com elas. O bacana dessa questão é ela chamar a atenção para o seguinte, né? Quando um gás realiza trabalho, não interessa só o ponto inicial e o ponto final. Interessa todo o processo de transformação desde o ponto inicial até o ponto final. Percebe? Ó? O gás sai aqui de uma pressão 1, volume 2, para uma pressão 5, volume 4. Aqui também, ó. Ele sai de uma pressão 1, volume 2, para uma pressão 5, volume 4. Mas se a gente calcular os dois trabalhos, a gente tem um resultado diferente. Por quê? Porque a gente calcula trabalho pela área do gráfico, né? Percebe que cada caminho vai me dar uma área diferente. Nesse caso aqui, ó, antes de fazer as contas, por qual caminho o gás realizou um trabalho maior? Beleza, pelo caminho 2. Né? Porque a área 2 é maior. Se eu tivesse aqui um caminho 3 ainda, que vai lá em cima e depois volta, a gente teria um trabalho maior ainda. Então, quando um gás realiza trabalho, interessa todo o processo, não só o ponto inicial e o ponto final. Né? Tem grandezas da termodinâmica que só interessa o estado, o ponto inicial e final. Por exemplo, ó, cada ponto desse gráfico vai ter um valor de pressão, um valor de volume. Se a gente colocar aqui, ó, PV igual a nRT, sabendo N, né? Conhecendo P e V, a gente acha T. Tudo bem? Então, esse ponto F aqui, ó, tem uma temperatura, esse ponto F tem uma temperatura. Como esses dois pontos F têm a mesma pressão e o mesmo volume, necessariamente eles têm a mesma temperatura. Quer dizer, ó, a temperatura não depende do caminho que foi feito para chegar até lá. Só depende do ponto que chega. Se as duas transformações chegam no mesmo final, as duas transformações chegam à mesma temperatura. Então, temperatura é uma variável de estado. Beleza? O caminho não interessa, só o estado em que o gás se encontra. Trabalho não. Trabalho é importante saber o caminho. Vamos calcular o trabalho aqui então. Trabalho 1 é a área desse trapézio aqui, né? Vamos desenhar as retas paralelas aqui para ficar claro. Ó. Quem é a base menor, quem é a base maior. E a distância entre as bases é a altura. Então vai ficar aqui, ó. Base menor é 1, maior é 5, a altura é 2, de 2 até 4 dá 2, né? Dividido por 2. Aqui a gente pode simplificar se quiser. E aqui vai dar 6 joules. Aqui. Essa área aqui é mais fácil de calcular ainda, é um retângulo, né? Beleza? É a área de um retângulo, a base vezes a altura.
Então, o trabalho vai ser... A base vai de 2 até 4, então ela vale 2. A altura vai daqui até aqui, né? Então, a altura vale 5. Então, isso dá 10 joules. Como a gente já tinha previsto, né? O trabalho pelo caminho 2 é maior. Tudo bem? Beleza? Porque a gente tem uma expansão, em grande parte é uma pressão maior, né? Então, se a pressão é maior, o trabalho é maior. Se a gente quisesse, tá? Isso é legal, a gente poderia calcular o trabalho aqui em pedacinhos. Eu poderia ter calculado o trabalho para ir de I até A. E aqui uma coisa importante, ó. Esse trabalho é 0. Por que é 0? Porque percebe que de I até A o volume não aumenta. Ele permanece sempre 2. E se o volume não aumenta, o gás não empurra ninguém. Se o gás não empurra ninguém, o trabalho vale 0. Tudo bem? Lembra, tem ΔV, né? Se ΔV é 0, o trabalho é 0. E depois eu ia calcular o trabalho para ir de A até F. Percebe que o trabalho para ir de A até F, esse retângulo aqui que a gente calculou é 10. Então, na hora que eu somasse, pum, daria 10 joules. Ok? Façam os exercícios dessa primeira parte e entregue. Até a próxima.